Prefeito Júnior anuncia a reabertura da creche após o aparecimento de escorpião. Ainda muito chateado pelas postagens nas redes sociais e pela divulgação de algum órgão de imprensa com relação ao aparecimento de escorpião numa das creches da cidade de Jesuítas, o prefeito Júnior, na tarde da última sexta-feira, dia 16, convocou os professores e os pais para comunicar os procedimentos que foram tomados para garantir a segurança das crianças com relação a escorpião. Muito chateado com a repercussão que deu, o prefeito Júnior falou a nossa reportagem. Júnior, como é que foi que realmente aconteceu e qual foi o objetivo desse encontro? Lá, mais uma vez recebendo o senhor Ademir, é um prazer falar com todos vocês, do querido Jornal Regional, do portal também. É uma forma de esclarecimento e também de prestação de conta dessa ação que foi desenvolvida, foi descanseada em toda a nossa creche, nosso CEMEI, e também num raio de 300 metros aqui do CEMEI, que atingiu 14 quarteirões. Na verdade é um problema sério, que entristeceu, que preocupou e que mobilizou toda a sociedade, a administração pública municipal, o Departamento de Saúde, Vigilância Sanitária, Departamento de Educação, Departamento dos Serviços Urbanos, também com o apoio de todo esse trabalho coordenado e o apoio da 10ª Regional de Saúde, do Departamento de Epidemiologia da 10ª Regional de Saúde de Cascavel. Na semana passada, na quarta-feira da semana passada, nós observamos o aparecimento de um escorpião aqui no município, um escorpião amarelo, aqui dentro do banheiro da cozinha da creche, desse CEMEI. No mesmo momento, dispensamos alunos, tomamos todas as iniciativas necessárias e obrigatórias que tinham que ser tomadas, capturamos esse animal peçonhento. Na hora já entramos em contato com a 10ª Regional de Saúde. Rapidamente o Valdecir e o enfermeiro Marcelo, que são responsáveis por essa área, se deslocaram até as Jesuítas. Mobilizamos um grande número de funcionários, tanto da educação, da vigilância sanitária e também dos serviços urbanos, e fizemos uma varredura, primeiramente em toda a creche, e não foi localizado mais nenhum animal. Retomamos a aula na segunda-feira e que na terça-feira, por infelicidade, apareceu mais um filhote do escorpião. Daí o trabalho foi um pouco mais intenso. Rapidamente a Regional de Saúde deslocou até aqui. Nós fizemos um trabalho num raio de 300 metros aqui do CEMEI, que abrangeu 14 quarteirões. Olhamos todas as casas, vasculhamos todos os lotes, levantamos madeiras, e no tocante aqui o CEMEI, o trabalho foi feito dentro do subterrâneo, encanamento, caixa de gordura, rede de esgoto, todos os departamentos, arrancamos batente das portas e também todo o forro. Existe uma obra aqui do lado que está sendo construído mais um CEMEI. Também foi feito todo o trabalho investigativo, foi vasculhado tudo e não foi localizado mais nenhum. Então eu posso afirmar com toda certeza, com o testemunho dos profissionais dessa área, tanto profissionais aqui da saúde pública do município de Jesuítas, quanto os profissionais da 10ª Regional de Saúde, profissionais como o Valdecir, que é funcionário da extinta Sulcam, funcionário federal, que é o maior expert com doutorado em animais peçonhentos da Regional de Saúde. Aqui não tem o escorpião. Nós precisávamos dizer isso para a comunidade. Nós não podemos prometer que não venha acontecer de novo, mas em Jesuítas não existe infestação de escorpião, como foi dito por algum órgão de imprensa. Não existe. Foram 2 casos. Foram dois animais. Nossa preocupação é muito grande, porque precisava ser feito esse trabalho, essa mobilização toda. O escorpião, ele é assexuado, ele não precisa de macho para se reproduzir, ele reproduz 2 vezes por ano e cada vez ele reproduz até 20 filhotes. Então são 40. Então a preocupação foi muito grande mesmo. Mas, de qualquer maneira, aqui já não existe mais a possibilidade de ter animais desse porte, desse tipo aqui na creche. Também de outra forma, nós já adquirimos o soro
anti-picada escorpiônica. O antídoto já está no hospital. No hospital são 10 doses. Capacitamos todos os profissionais de saúde do nosso centro de saúde, como também capacitamos em parceria com o hospital particular todos os profissionais de saúde daquela empresa hospitalar. Então nós estamos preparados para que, caso uma tragédia venha a acontecer, nós já na hora entramos em ação com o antídoto para cortar o efeito de uma possível picada do escorpião. Claro que nós não queremos que isso venha a acontecer e não vamos deixar isso acontecer. Agora, como alguns órgãos de imprensa dizem que jesuítas têm uma infestação, que não é verdade. Algumas pessoas disseram que esse escorpião veio na comida, na verdura. Também não pode se afirmar. Não podemos afirmar que alguém tenha maldade suficiente para estar colocando esse escorpião aqui na creche. Eu acho que isso não existe possibilidade também. Não é possível que alguém tenha um coração tão ruim dessa maneira. E em relação à limpeza também, a nossa creche, o nosso departamento de educação, olha, é limpo igual a casa nas comunidades. É muito limpo mesmo. Eu sou testemunha do grande trabalho de limpeza, de higiene, o trabalho educacional e responsável que os nossos profissionais aqui do CEMEI, de toda a educação, faz. Então, essa conversa com os pais e responsáveis foi muito importante. Eu convidei todos os pais, todas as mães, os responsáveis pelas crianças que visitem o nosso CEMEI. E pela minha grata surpresa, eu pude ver isso explícito dos pais, testemunhar da limpeza, do trabalho, do afeto e do amor que os profissionais desse departamento, desse CEMEI, têm dispensado com os filhos dos jesuitenses. Então, eu estou feliz e o senhor me perguntou qual era o objetivo. O objetivo é vir de encontro com o que nós estamos trabalhando todos os dias da nossa administração, que é fazer um trabalho transparente e sempre dizendo a verdade para toda a comunidade, seja que talvez a verdade não seja como uma notícia boa, que nem foi o aparecimento do escorpião. Mas nós fizemos nosso trabalho. Quero agradecer do fundo do coração todos os departamentos municipais envolvidos, agradecer a Polícia Militar na pessoa do Sargento Osmir, mas agradecer principalmente os profissionais da Vigilância Sanitária da 10ª Regional de Saúde, que nos ajudaram com todo esse trabalho de mobilização e do mutirão de limpeza. E vai aqui o meu apoio e a minha solidariedade a todos os profissionais de educação do município, principalmente aqui do CEMEI Central, que estão sofrendo como ninguém com esse problema. E avisar a todos que o CEMEI reabre segunda-feira, no mesmo horário, às 7h30 da manhã até às 18 horas da tarde, todos os dias, o atendimento normal, com todo o carinho, com toda a atenção dispensada às nossas crianças.